Fala galera, Inter 1, Vasco 2, bora falar sobre esse jogo, mas antes tu já sabe, né? Gosta de tática? Vai lá, te inscreve no canal, ativa a notificação, fica por dentro dos nossos conteúdos e também faz a tua fezinha, teu cadastro lá na Mr. Jack, né? Segue apostando com moderação. Galera, um jogo que nos enganou um pouquinho no início, né? O Inter começou razoavelmente bem, né? Pressionando o Vasco, marcando lá em cima, troca de passes, combinações pelo lado direito, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Bustos ali combinando, Luca Drummond jogando muito bem também, saindo da área, dando espaço, criando espaço para quem infiltrasse de trás. Alan Patrick municiando esse ataque. O Inter, só o Johan sempre destoando, mas enfim, não quero pegar no pé de ninguém, com todo respeito a esse jogador, né? Mas também foi puxado para cima pela equipe um pouquinho mais consistente e o gol não saiu, né? Tínhamos um porém, criamos, o gol não saiu. Vamos pro intervalo do jogo. O que o Kudê poderia fazer, né? Daqui a pouco, né? O Wesley no lugar do Johan, né? Uma substituição. Se ele quisesse trocar o Luca Drummond, que eu não trocaria porque tava bem, mas um alário, né, do Luca Drummond, né, manter a estrutura que deu certo, né, com alguns ajustes, mas ele vai e muda totalmente a estrutura. Eu não sei porque cargas d'água ele mudou totalmente a estrutura do Inter pro segundo tempo, né? Botou Wesley de centroavante, Wanderson e Johan nas pontas. Wesley entrou disperso, não é centroavante, não conseguiu segurar os zagueiros do Vasco, a bola batia e voltava, o Wanderson, a jogada individual já não saía mais. Pra que tirar o menino que tava bem no jogo? O Vasco cresceu no jogo, tomou conta do jogo. Alan Patrick mais bem marcado, não conseguia, né, dar ritmo, dar dinâmica. O Bruno Gomes caiu um pouquinho, né, no jogo. Bruno Henrique também saiu. Cara, destruiu tudo que tinha de bom do primeiro tempo. E aí não adianta só na questão física. Os jogadores poderiam jogar ali. O Luca Drummond tá com todo o gás ainda, né? Talvez o Henrique saindo, mas... Sabe, não dá pra entender. Cara, não dá pra entender. E aí, claro, os gols individuais, falhas individuais, mas quem escala o Robert Schneider de lateral esquerdo é o próprio Kudê. Nós tínhamos o Bernabé e, cara, se tinha um jogo que era pro Bernabé entrar, era hoje, que precisava de um corredor mais forte pelo lado, né? O Robert Schneider foi de lateral e tava mais apoiando do que defendendo. No fim das contas, não fez nenhuma coisa nem outra. Errou todos os cruzamentos e ainda entregou um gol atrás. Bruno Gomes, desatento, entregou outro gol. Então, a gente esperava que o Beira-Rio fosse dar pelo menos mais ímpeto, mais gás, mais dinâmica, o anímico crescesse. E o anímico sucumbiu no segundo tempo na dificuldade, né? E essas coisas assim. E aí o Kudê ajudando também taticamente pro time sucumbir. Aí depois o que ele faz pra corrigir o próprio erro dele quando toma os gols? Vai lá e coloca o Alário daí. Aí tira o Johan. Aí na merda feita sai o Johan. Sabe? Tipo... Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Sim, eu fico... É frustrante, desabafo e a maneira que o Inter acaba o jogo numa desorganização, assim, que beira o ridículo. O Alan Patrick, o Verratti ganha uma casquinha, sobra pra alguém lá. O Alan Patrick dando carrinho aos 46 do segundo tempo, no bico da área, quase fazendo um pênalti, fazendo uma cobertura do zagueiro que tinha pulado, que perdeu a casquinha. Cara, assim, é inacreditável algumas situações que acontecem no time do Inter. Inacreditável. Sabe, então falta muita coisa. Poder ajeitar muita coisa e ser mais assertivo nas ideias. Quando a gente acha que vai, ele parece que regride, né? E também os jogadores, né? Vamos cobrar os jogadores também, não só o Kudê, né? O Kudê é o comandante, precisa ser cobrado. Taticamente o Inter, né, sucumbiu. Principalmente no segundo tempo, mas os jogadores também daí no segundo tempo, né? Refinamento na finalização, apuramento, né, no passe, não entregar gols, perdendo dividida. Mas o Inter tá cansado da viagem. O Vasco também tinha alguns desfalques. O Vasco também viajou pra jogar, teve que desceu em Canoas, pegou ônibus, veio no frio que não tá acostumado. O Vasco também superou. Um time jovem ali, com jogadores inexperientes, mas que seguraram o resultado. E aí nós vamos, só aceitar as desculpas pro Inter daí. Sempre nós temos que aceitar as desculpas pro Inter. Nós temos que sempre nos colocar como coitados daí. Sabe, eu já tô indo pra um outro lado, que nem é o lado que eu gosto de analisar mais taticamente, que é o que eu me proponho a fazer aqui, né? Mas é que o Inter apresenta muito pouco taticamente. E quando apresenta algo bom, como no primeiro tempo... E ele vai lá e desmancha. Tirou o menino tava bem no jogo. Bruno Henrique com o Bruno Gomes tava conseguindo tramar alguma coisa perto do Alan Patrick.
Quem tinha que sair era o Johan pro segundo tempo. Tira o Johan, coloca o Wesley na ponta. Deu. Espera mais uns 15, 20 minutos. Não deu certo, põe o Alário na do Lucas Drummond ou junto pra tentar ganhar o jogo com 2 centroavantes, que a zaga deles... O Vasco tava todo atrás. O Vasco não deu um chute no gol no primeiro tempo. Claro, daí voltou pro segundo tempo. Ele desfez o jeito de atacar. O Vasco conseguiu sair mais e gostou do jogo e ganhou o jogo. É simples assim. Futebol é simples assim. Tomada de decisões. Mais uma vez, eu acho que a nossa derrota passa muito pelo Kudê. Né? Eu fico triste com isso. Né? Tem a culpa dos jogadores, mas passa muito pela leitura de jogo e pela sua má decisão no intervalo de desmanchar aquilo que ele próprio tinha montado. Passa muito por isso a nossa derrota.